Muito bom dia a todos. Dando seguimento ao nosso ciclo de palestras live Ciência Policial em Debate, hoje teremos a grata satisfação de receber o nosso grande amigo Major Olavo, do Blitz Digital, que irá nos brindar com uma excelente palestra, uma temática muito interessante, que autorizar o Olavo para que ele possa ingressar no nosso Instagram, iniciar o nosso debate e reflexão desta manhã de segunda-feira, agradecendo já a presença dos nossos queridos seguidores. Jaziel entrou, Marcelo, Marcos Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que as nossas palestras lives ocorrem preferencialmente nas segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã. Major Olavo já aparece aí no vídeo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Estava falando aqui da imensa honra em tê-lo nesta manhã de segunda-feira, iniciando a semana já debatendo ciência policial com um especialista do Vosquilate. Vou fazer aqui uma breve apresentação, embora o Major Olavo já é muito conhecido aí nas redes sociais, né? E lembrando, o Olavo é major da Polícia Militar do Distrito Federal, especialista em ciências policiais, bacharel em Direito, tem uma série de cursos, né, na atividade policial. Como eu disse, já conhecido influenciador digital, um dos criadores do Blitz Digital, uma revista eletrônica que tem ganhado muito espaço aí no cenário nacional. Tem participado também, é muito ativo nas redes sociais, inclusive recomendo a todos um vídeo muito interessante, uma entrevista que o nosso amigo Olavo deu, que inclusive eu utilizo nas minhas aulas, já até falei para ele, né? Muito interessante, e que tem uma série de vídeos que vão poder aprofundar os debates, né, que teremos nesta manhã. Esse vídeo está lá no Brasil Paralelo, uma importante iniciativa, né, e o Major Olavo foi um dos entrevistados no Brasil Paralelo, e o vídeo está lá no YouTube, quem quiser conferir, uma excelente entrevista que tem a ver um pouco com o que a gente vai conversar nessa manhã de segunda-feira, né? Que a questão é uma questão importantíssima para o debate das ciências policiais e para a segurança pública, que é a audiência de custódia e o seu impacto na atividade policial. Com essa breve apresentação, eu agradeço novamente a presença do Major Olavo, passo a palavra a ele para que ele possa concluir a apresentação e também já iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo acadêmico. Infelizmente, a gente só tem 1 hora e o Instagram, ele corta mesmo, deu 1 hora, ele vai cortar. Infelizmente, não tem tempo para abrir para debate, para que os nossos queridos seguidores do Última Ratio possam se manifestar. Infelizmente, está tentando outras tecnologias para que a gente possa estender um pouquinho o nosso bate-papo e a nossa conversa. E se a gente não concluir aqui os debates, a gente pode fazer uma outra live, né, Olavo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. A palavra é sua. Bom, primeiramente, agradecer o privilégio de estar aqui, né, nessa manhã de segunda-feira. Agradecer a você, Luciano, pelo seu trabalho sensacional na Última Ratio, que está tendo grande repercussão. Você também é um grande profissional da área de segurança pública, altamente qualificado, inclusive internacionalmente. Então, a gente agradece, né, até, inclusive em nome do Blitz Digital, já o Major Aguiar também, já grande parceiro nosso aí nesse trabalho junto do Blitz. Agradecer por esse convite, por estar participando aqui dessa live. O pessoal que me acompanha também nas redes sociais sabe que eu não sou muito Instagram, né? Instagrammer. Mas a gente acompanha pelo perfil do Blitz. O perfil do Blitz aqui no Instagram também é bem movimentado. Então a gente está junto aqui nessa live nessa segunda-feira e estamos à disposição, claro. Quem puder também dar uma conferida lá no www.blitzdigital.com.br vai ver que a gente tem bastante material lá interessante, né? Desde 2013
e muitas vezes é uma boa fonte de consulta, né? Não sendo uma fonte de consulta de viés ideológico, digamos assim, mais técnico. O Aguiar, nosso amigo Major Aguiar já entrou aí, já ingressou também, tem nos acompanhando nas lives, né? Seja muito bem-vindo, Aguiar, professor. Excelente. E aproveitar de certa forma, elogiar aí o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, o Aguiar e o nosso nobre amigo Olavo, né? Um trabalho de fundamental importância e já antenado dentro daquilo que a gente propõe no nosso ciclo de lives, né? Que é o fortalecimento das ciências policiais e dos assuntos correlatos à segurança pública. O Blitz Digital, de fato, inaugurou. E já aproveitando, né, desse cenário digital, vocês avançaram, né, largaram na frente e já contam aí com um número expressivo de seguidores e lembrando a qualidade dos textos, né, a qualidade dos textos e, obviamente, livre daquilo que eu posso chamar de um viés ideológico contrário à lei e à ordem, né? Inclusive, eu vejo, vocês têm a honra de ter também como um dos editores, né, o nosso conhecido Olavo de Carvalho, né? Estava conferindo isso, então vocês estão de parabéns em relação à qualidade do conselho, né, das pessoas que de certa forma colaboram, dos artigos. Eu sempre tenho visitado e com certeza extrairemos alguns especialistas ali para que a gente possa, de certa forma, aprofundar o debate. Lembrando, esqueci de dizer, o nosso Major Olavo é integrante da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil, do DF, uma outra importante iniciativa no sentido de valorizar os autores, os produtores de conhecimento. O Olavo tem mais de 70 artigos aí publicados, de uma inteligência fantástica. Costumo dizer que ele é um doutor honoris causa, né? A gente tem aí inúmeros colegas, mestres e doutores que eu posso, já falei isso para ele, né? Que não chega aí na qualidade da escrita e do pensamento e da reflexão. E é interessante essa nossa fala, porque sempre a gente fala a questão de mestrado, doutorado, e é mais uma capacidade, mais um selo, né, para que a gente possa avançar e poder sentar-se à mesa acadêmica. Mas lembrando que nós temos inúmeros colegas que são bacharéis, são especialistas, ainda não seguiram essa linha e o Olavo seria um excelente candidato a seguir uma carreira acadêmica, né? Não que isso, de fato, possa talvez melhorar, porque sempre há algo que melhorar, né? Mas o Olavo já é um doutor na área, tem inúmeros textos, tem uma qualidade de escrita, e eu sempre tenho falado isso para ele, né? Então, oriento a todos que ainda não leram nosso amigo, algum artigo do nosso amigo Olavo, que procure nas redes sociais, vá lá no Blitz Digital, se inscreva e também acompanhe os textos, né, do nosso grande colega Olavo. E essa manhã terá como temática, né, a questão terá uma temática muito importante que, senhores, me permitam ter um pedido de desculpas, Olavo. Eu até estava brincando com o Coronel Nilson, lá na corregedoria, ele me fez algumas indagações no WhatsApp. Eu falei, chefe, a dislexia aí do corona ainda está atacando, né? E, de fato, é impressionante. Um dos efeitos, graças a Deus, já tem 2, 3 dias que eu não tenho nenhum efeito que não seja, às vezes, uma dislexia e me perdendo em tentar lembrar alguns nomes, né? É impressionante, tem alguns relatos, né, de pessoas que estão saindo, que já tem um mês saído do corona, né, que um dos efeitos é essa questão da dislexia. É impressionante, né? Essa lerdeza que a gente ainda sente um pouquinho, mas graças a Deus a gente saiu aí incólume, a não ser esses esquecimentos que eu acho que do corona, né? Então, a audiência de custódia, lembrei, olha, uma coisa tão... Na semana passada eu fiz uma live aqui, conheço demais a PSP, visitei a PSP, e estava me referindo a um general que era da PSP e o nome PSP não vinha à cabeça, né?
Talvez seja um pouquinho também a idade, né, Olavo? Acontece, meu cara. Pronto, é Depois dos... custódia e o seu impacto na atividade policial. E então o Olavo ele é um profundo conhecedor do tema, até porque trabalhou essa temática na sua especialização em ciências policiais que fez no nosso querido Instituto Superior de Ciências Policiais. E nesse vídeo que eu me referi do Brasil Paralelo, que eu gosto de passar para meus alunos, ele faz também uma análise muito interessante, trazendo alguns dados estatísticos e o dia a dia revela algumas questões. Eu não vou me antecipar aqui à discussão, gostaria que o Olavo iniciasse o debate para que a gente possa ir acrescentando uma ou outra coisa, até porque o especialista é você, meu amigo. Fique à vontade. Ô, meu caríssimo. Então, mais uma vez, agradecer, né, essa oportunidade, esse brilhante trabalho que você está desenvolvendo na última RASP, e entrar propriamente dito, então, nessa questão das audiências de custódia, né? O que primeiramente chama a atenção dessa situação, né, sui generis, que são as audiências de custódia, é porque, primeiro, é um movimento, digamos assim, 100% judiciário, né? Não houve uma proposição legal que tramitou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, sendo promulgado ali pelo Poder Executivo, isso é de uma iniciativa só do Judiciário, através desses tratados, né, que o Brasil assina, e muitas vezes se entra na discussão se esses tratados têm aplicação, porque muitas vezes eles ferem o ordenamento legal brasileiro, né? Então não é porque algum ente político assina determinado documento lá fora, sem nenhum tipo de acompanhamento público, né, que esse documento tem validade e implementação imediata e total no Brasil, sem nenhum tipo de adaptação, atropelando muitas vezes até mesmo a Constituição Federal, né? Então, nesse caso das audiências de custódia, nós estamos trabalhando nesse tema já praticamente, salvo engano, né? Eu vou até, enquanto a gente está conversando aqui, eu vou dando uma consultada, porque a gente também, né, sofre do mesmo mal do meu amigo, não só pela questão do corona, né? Eu lembro também que quando eu tive dengue, né? Eu também passei por esse momento que a gente fica com a mente um pouquinho mais lento, o raciocínio, a cognição cerebral, a memória, né? A ativação da memória. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu lembro que na dengue eu fiquei com dificuldade de raciocínio, dificuldade assim de ter aquela velocidade de pensamento que a gente tem, né? Durante muito tempo. Foi quase um ano que eu fiquei com essa dificuldade, tendo que forçar a mente a voltar à sua atuação plena, né? Então, fica tranquilo, meu amigo, vai passar. Você deve ser próprio da virose, né? Então, daqui a pouco tá tudo certo, não se preocupa não. Graças a Deus também o meu pai pegou esse vírus, né? Tá curado, usou aí o coquetel, né? E em 5 dias estava recuperado, 7 dias curado. Mas a gente ainda não passou por essa experiência. Acredito que todo mundo vai ter que passar, né? Bom, então nós iniciamos essa situação do acompanhamento das audiências de custódia no ano de 2015. Então estamos completando aí praticamente 5 anos que a gente acompanha essa situação. E nos chamou muita atenção na época que isso saiu, porque era uma época de grande movimentação ideológica e ativismo ideológico dentro da área de segurança pública, né? E a gente nota que o mainstream da época, principalmente ali entre 2000 até 2018, era uma tendência de esquerda e de esquerda radical, e muitas vezes através da criminologia crítica ou criminologia marxista se pregava aí uma revolução social através do ativismo judiciário e da reconfiguração, da repaginação do próprio sistema de segurança pública. Uma coisa interessante também na época foi a famigerada PEC 51, que era uma proposta de autodemolição de todo o sistema de segurança pública brasileiro, e que, através da Associação dos Oficiais e do Blitz Digital e da FENEME, foi feito um trabalho muito intenso e essa PEC praticamente aí ela caiu por terra. Porque se ela tivesse sido implementada, ela teria destruído todo o sistema de segurança pública brasileiro, porque teria extinguido as PMs, né, do Brasil, e isso daí facilitaria uma ação revolucionária armada. Então, as audiências de custódia, no nosso entendimento técnico acadêmico, ele vai nessa linha. Então, ele parte de um pressuposto, né, que toda prisão ela tem, digamos assim, uma arbitrariedade e uma violência intrínseca, ou uma ilegalidade intrínseca, que ela é o pressuposto
para que você pegue aquele movimento de prisão daquele indivíduo, cumprindo ali o Código Penal e o Código Processual Penal, e você faça uma pausa nesse processo, né? Então, no momento que você faz a prisão desse indivíduo, aí você vai apresentá-lo à delegacia e depois ele vai para essa pré-audiência de custódia, onde a única função é saber se o marginal foi constrangido, né? São palavras do próprio promotor público na primeira audiência, que está filmada, com exclusividade, né? E está colocada no artigo aqui do Blitz Digital, desde 2015. Então, para quem quiser conferir o artigo, ele está lá, né, publicado no dia 24 de novembro de 2015, chama-se Audiência de Custódia, Propaganda e Impunidade, né? Então, é uma coisa, assim, chocante, né, num Brasil onde nós temos um problema gravíssimo chamado impunidade, e nós repetimos isso em todas as oportunidades, sejam vídeos, sejam palestras, sejam audiências, como nós participamos da audiência no Congresso Nacional, como participamos aí de N congressos no Rio de Janeiro, São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o primeiro Congresso Fluminense de Segurança Pública. E nós sempre repetimos essa frase para que ela fixe na mente, tanto dos operadores de segurança pública, quanto nos estrategistas de segurança pública, quanto na população em geral, que é a parte mais afetada por essa ideologização da segurança pública brasileira, né? Que a impunidade é a mãe da reincidência. A impunidade é a mãe da reincidência. Então, não adianta essas pessoas que têm esse viés ideológico. Recentemente, fazendo aqui um breve parênteses, nós tivemos a notícia que um determinado magistrado, na sua decisão, mandou devolver para o traficante, para o criminoso preso, inclusive a droga, né? Depois foi visto que houve um erro de digitação e o juiz corrigiu, mandou devolver tudo para o criminoso, para o marginal, para o traficante, menos a droga, né? Aí surgiram algumas situações, eu não conferi a fonte, né, nas redes sociais, onde ele estava usando umas camisas lá de Che Guevara, alguma coisa nesse sentido aí de extrema esquerda. Então existe um movimento revolucionário que trabalha na inversão de valores, na questão cultural, e dentro do meio, né, judiciário, do sistema criminal e do sistema criminal brasileiro, na inversão desses valores e, digamos assim, baseando numa falsa caridade, numa falsa piedade por criminosos, porque ninguém tem piedade, ou digamos assim, uma caridade franciscana por estupradores, assassinos e traficantes de droga. Isso daí é nada mais nada menos do que uma hipocrisia da mais vil e assintosa que possa existir. Então, para quem quiser, tem um vídeo no YouTube, né, do cardeal, acho que é o Newman, né, comentando sobre isso, sobre a falsa piedade sobre criminosos. Então, se usa um discurso emocional, né, histérico, eu vou dizer semi-infantil, né, de vitimização do criminoso, como se o criminoso fosse uma pessoa que não tem oportunidade, que a pessoa sofre preconceito social, que essa pessoa ela está fora da realidade, né, da econômica, e por isso ela é empurrada para a criminalidade, mas ela na verdade é uma vítima, né? O autor desse crime é a sociedade injusta, capitalista, que por isso que tem que ser demolida essa sociedade, ter sido criada uma nova utopia, né? Um céu na terra que seria aí alguma coisa entre Cuba e Venezuela, né? Que para nós aqui nada mais é do que o inferno na terra. Então esse discurso, que é um discurso muitas vezes absolutamente ridículo, né? Um papo furado, que se você tiver 2 neurônios funcionando e 5 minutos de reflexão, mesmo se você estiver meio bêbado, né, você consegue ver que isso daí é um papo furado, ridículo, que não vai te levar a lugar nenhum, e que, como disse o grande Percival Pugina, né, que também é um colunista nosso do Blitz, num artigo lá de 2013, parece que uma parte da sociedade está namorando com suicídio. A foto do artigo, inclusive, é uma pessoa abraçada com uma outra pessoa vestida da morte, né, fantasiada da morte com a foice, e a pessoa abraçada lá, nossa, como a morte é linda, né? Então, esse tipo de falsa piedade com os criminosos, esse tipo de conversa fazendo essa inversão de valores, né? Como aquela própria, não vou nem citar o nome dela, que ela não merece, mas aquela socióloga, né, que disse que ela via uma lógica no assalto, né?
O assalto tem uma lógica. Então, esse tipo de canalice, de má fé, de estupidez, Posso fazer um parêntese? claro, meu Ronaldo. Eu não poderia deixar de fazer esse parêntese. É, a primeira questão é deixar muito claro para os nossos queridos seguidores o fato de que não só eu, como o Olavo, apesar de sermos policiais, né, e mencionar que nós falamos aqui como pesquisadores, como bem o Olavo falou, né, ele já vem acompanhando essa questão há um prazo razoável, não falamos em nome da Polícia Militar, da instituição ao qual nós pertencemos, falamos com pesquisadores da temática e é importante que assim o seja, né? E esse é um primeiro parêntese que eu gostaria de abrir aqui. Eu gosto sempre de, nesses nossos ciclos de live, mencionar, né? Todos os nossos colegas que são policiais, são juízes, promotores, a fala que eles trazem de especialistas, né? Não representam, né, de certa forma, a voz da instituição, né? Embora um pouco, assim, como é que eu posso dizer, né? É difícil de não estarmos falando a voz da instituição a qual nós pertencemos, né? Mas, de certa forma, é bom abrir esse parênteses. A outra questão muito interessante, Olavo, eu não poderia jamais deixar passar essa oportunidade. E falo isso em virtude da quantidade imensa de palestras que eu participei, das aulas que eu tive, dos contatos acadêmicos que eu tive com várias pessoas, inclusive já contei aqui no nosso ciclo de lives, as inúmeras situações em que o fato da minha condição de policial militar, de certa forma, me comunicando com alguns acadêmicos, e sempre falo, né, a gente tem que ter um respeito, e a ciência policial, o que a gente busca na ciência policial, é de fato fazer com que o policial deixe de ser um objeto de estudo para ser um agente, né, de produção de conhecimento relevante. Então, essa valorização da ciência policial é justamente isso, trazer pessoas como o Major Olavo para que ele possa trazer uma informação, de certa forma, livre de pensamentos ideológicos contrários às forças policiais. E essa questão é muito interessante. Estava relatando um dia em um evento em Portugal, eu fui apresentado a um antigo reitor da Universidade de Brasília, não vou citar o nome, para também não dar crédito. E como a pessoa que nos apresentou sabia que eu morava em Brasília, que eu era policial, sabia que esse ex-reitor morava em Brasília, era um pesquisador reconhecido, até mencionou, olha, o nosso amigo Luciano desenvolve pesquisa, né, na área de prevenção criminal, tem uma visão muito interessante de aproximação entre a polícia e a comunidade através do pensamento comunitário. E eu acho que vocês poderiam estabelecer uma parceria em projetos. E quando nos apresentou e ficamos conversando ali, e quando eu apresentei a minha visão de polícia, esse pesquisador, esse ex-reitor, falou que a minha tese era utópica, que jamais a Polícia Militar do Distrito Federal conseguiria desenvolver um trabalho de aproximação com a comunidade. E eu percebendo aquela discriminação em relação àquela visão deturpada, aquela visão preconceituosa em relação à polícia, né, desse ex-reitor, eu até indaguei o porquê que ele tinha uma visão tão preconceituosa, e ele falou, ele chegou a mencionar que teve amigos que morreram nas mãos da polícia, né? Então, o que a gente percebe primeiro, uma questão de uma dificuldade em trocar as lentes, né? Tentar se enxergar o que aconteceu há décadas atrás, em outro contexto, com as lentes, né, da atualidade. E essa sempre é a questão das pessoas, né? De não se tabularem pela régua que mede a sociedade nos tempos atuais. E é nítido essa discriminação desse pesquisador, que é lógico, não precisa, né, eu preciso alongar para dizer que o nosso bate-papo encerrou ali e, obviamente, ele nunca entrou em contato comigo e tampouco eu tenho interesse
nem que quer que seja, debater com uma pessoa que eu já sei que tem uma ideia preconceituosa em relação à polícia, né, a instituição que eu faço parte e, obviamente, sempre defenderei. Né? Então, essa visão, como uma outra situação que eu já relatei aqui, de uma doutora que me orientou em um trabalho acadêmico, em um paper, que lá no final da orientação ela perguntou o que eu fazia no Brasil se eu era um professor universitário. E quando eu mencionei que eu era PM, ela deu aquela pausa de 5 segundos, né, e falou assim, mas PM... E essa pausa e esse mas PM, eu abri um diálogo para que eu pudesse falar para ela que a polícia, que ela saiu do Brasil uns 30 anos atrás, né? E que a imagem que ela tinha da polícia chocava assim, com a minha própria permanência naquele programa de doutorado em que a minha instituição me liberou para que eu pudesse estudar, né, e dedicar a minha tese de doutorado a estudar política de segurança pública. Então, eu demonstrei a ela que o simples fato da polícia ter me liberado para estar naquele programa de doutorado, no sentido de que é uma sinalização clara dos novos tempos, né, que a polícia está passando. Então, eu falo essas questões e é interessante quando a gente ouve os ditos policiólogos de plantão, né, que parecem muito uma radiola furada. Quer dizer, eles tiveram a oportunidade de ler as mesmas obras literárias, os mesmos, né, doutrinadores, e obviamente passam a repetir a mesma crítica em relação às polícias. E como eles têm uma ideia muito preconceituosa e não gostam, de fato, a maioria, não vamos generalizar, mas a imensa maioria não gostam de polícia, não gostam do poder público constituído, eles têm uma certa aversão ao poder, né, estatal, que regula as relações sociais. Então, a gente percebe esse discurso repetitivo e sempre crítico. E na hora, né, você assiste uma palestra de 2 horas, ao final, quando você espera uma solução para que aquele dito especialista, policiólogo, apresente uma solução, ele não apresenta. É só crítica, crítica e crítica. E volto a dizer, tem um respeito, imenso respeito aos demais ramos da ciência, a sociologia, a psicologia, a antropologia. Agora, o que fica difícil, né, é a gente, de certa forma, se comunicar com pessoas que, na sua essência, não gostam da sua instituição, não gostam, como eu falei, né, da polícia e do poder público constituído. Então, é complicado você ter como norte, você ter como solução para os problemas que nós temos, a questão vinda de pessoas, né, que têm essa aversão. E só para sinalizar, e já passo a palavra para você, quando a gente está falando de audiência de custódia, é importante a gente ter em mente o seguinte: qualquer cidadão de bem, né, em um país civilizado, um Estado democrático de direito, gostaria que, caso fosse preso, fosse apresentado a um magistrado. Eu, você, com certeza. Né? E a questão, quando você falou de forma muito adequada, a questão da importação de medidas legais, né? Basta dizer que em 2017 Portugal não teve, acho que não passou de 60 ou 70 homicídios. Né? Se comparado 2017, acho que foram mais de 60 mil homicídios no Brasil. Então, essa transposição legal, sem o devido debate, sem a devida participação da sociedade, para saber se, de fato, o poder público constituído, o sistema de justiça criminal, está adequado a essa solução. Então, não há. Né? Vou dar um exemplo claro, a questão do pacote anticrime, que trouxe uma solução para que, nos casos de homicídios, né, praticados em serviço, né, por policiais, o Estado tem a obrigação de ofertar esse policial, no inquérito policial militar, um defensor. E a grande questão é quem vai defender esse policial. Porque, no caso do DF, a Procuradoria diz que não é competência dela. No caso, os oficiais não podem realizar em virtude do Estatuto dos Advogados. O veto presidencial, cuja indicação era para a Defensoria realizar essa missão, essa função e esse papel,
o próprio veto presidencial disse que seria ilegal a participação da Defensoria Pública, no caso das Forças Armadas, e a Advocacia Geral da União, que defende os membros das Forças Armadas. E aí fica o grande problema: quem é que vai defender o policial? Então, são essas soluções que são apontadas, às vezes sem um debate, né? Porque quando existe debate, nós, policiais, não somos chamados para sentar-se à mesa. Quando eu falei das credenciais, né, alguns policiais que vão buscar o título de mestre, doutor, é para tentar ter uma certificação, que a gente pode chamar de um ISO, né, para ter um direito de sentar-se à mesa. Mas mesmo esses doutores policiais, de certa forma, sofrem um preconceito e não são chamados para alguns debates, né? Então, nessa nossa conversa, é muito nesse sentido. Mas retorno a palavra ao nosso amigo, para que ele possa... Então, meu caro, você citou muito bem, né? Então, essa questão toda que a gente está comentando aqui, ela parte de alguns princípios bem claros, né? Por que você citou esse caso desse pesquisador aí da universidade? Porque são pessoas que têm um viés, né, muito sério, ideológico, que fazem com que eles, você também citou muito bem, que eles tenham um preconceito, né? Eles são contra, eles colocam uma lente de filtragem da realidade contra os agentes da lei e da ordem. Por quê? Porque essas pessoas, especialmente de esquerda e extrema esquerda, você também citou a questão de poder, né? Elas são contra o poder constituído. Mas por que eles fazem isso? Porque eles são contra o poder constituído que não é deles. Então, tudo que você fizer pelo benefício da sociedade, digamos assim, você está atrasando o processo revolucionário. O processo revolucionário só vai acontecer. Eu tive contato com um dos maiores ideólogos de esquerda do Brasil, e ele deu uma aula sobre isso, né? Que se você tem uma sociedade justa, onde a justiça funciona, onde as coisas estão funcionando, você não tem revolução. Então, nada mais do que eles fazem é esticar essa corda, porque não existe céu na terra, né? A primeira coisa que eu tenho que comentar aqui, que vai deixar algumas pessoas chocadas, né? Vão ter que chorar aí debaixo da cama. Não existe céu na terra. Não existe utopia. Não existe sociedade sem crimes. A grande diferença, igual você citou Portugal para o Brasil, no volume de criminalidade que existe, é porque você tem uma sociedade onde ela, pela tradição, né, milenar da sociedade, da criação do próprio país Portugal, por Dom Afonso Henriques e o processo deles de reconquista do país e depois de expansão através das grandes navegações. Então, é uma das grandes civilizações de toda a história de todos os tempos. Nós somos filhos dessa civilização. Perfeito. E por falta, muitas vezes, dessa tradição histórica dentro da nossa sociedade, a gente acaba que vai cair na conversa né, de qualquer ideólogo que passa na rua, né, mesmo que ele seja semi-analfabeto. Então é a mesma situação. Então eles têm ódio mortal de quem está no poder, porque não são eles. E a mesma situação. Então o grande problema do Brasil hoje não é porque nós estamos tendo criminalidade, crimes. Todas as sociedades têm crimes, todas. O problema é o crime organizado. Inclusive eu estive fora do Brasil, eu dei uma palestra na Espanha, depois fiz a palestra também no Ministério da Justiça, onde nosso foco de pesquisa atual é o crime organizado e o terrorismo, não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Esse artigo está publicado no Blitz, inclusive em inglês e espanhol também, além de português. Então isso mostra que o que acontece? Nós passamos por um processo multinacional, né? Um processo que vai permeando vários países e que tem coordenação, inclusive, estrangeira e financiamento estrangeiro para forçar um processo revolucionário, como aconteceu aqui na própria Venezuela. E uma das instituições que é considerada reacionária por natureza, inclusive eu tenho um artigo publicado sobre a Revolução Russa, fruto de 3 anos de pesquisa, onde eu comento da gendarmeria russa, né, que foi extinta, onde a força reacionária por natureza de uma sociedade são as polícias militares, as chamadas gendarmerias, né? Por isso que o primeiro processo revolucionário que eles buscam fazer, além de deixar a justiça mais lenta e injusta, é também extinguir as polícias militares, que foi o que eles tentaram fazer aqui na PEC 51. Então, esse processo que nós estamos passando no Brasil é o mesmo que passou todos os outros países
e que chegou nesse buraco sem fundo que eles estão, que hoje em dia você tem relatos até de canibalismo, né? Por absoluta falta de liberdade, alimentos, etc. Então, nós, operadores da segurança pública, que nosso juramento é de servir e proteger a sociedade brasileira, e que no fundo são as nossas próprias famílias, né? Nós, primeiramente, nós temos que entender o quê? Que nesse processo revolucionário nós somos considerados inimigos de Estado de determinadas linhas ideológicas, sejam elas anarquistas, de extrema esquerda e por aí vai. Até o liberalismo tem uma linha também muito forte nisso daí. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender, nós operadores e aqueles que estão dentro do sistema criminal, que não é porque tem alguém por trás bancando aquela ideologia, né, e está nos meios de comunicação de massa, que aquilo está correto, que aquilo está certo. Não está. E nós que temos um juramento de servir e proteger a nossa sociedade, a gente, infelizmente, a primeira batalha que a gente tem que entrar é o campo das ideias, que é onde você já entrou. Já procurou fazer o seu doutorado fora, você tem a validação acadêmica, você tem agora uma editora de livros, você já está entrando nas redes sociais para conseguir volume de público, para poder chegar a questão do operador de segurança pública como especialista, porque no Brasil é uma situação maluca, né? Você vai discutir educação, você chama um mestre, doutor da área de educação, que trabalha na educação, de preferência que além da parte acadêmica e técnica, ele tenha a praxis, que ele já tenha sido diretor de escola, que ele já tenha sido secretário de educação, que ele tenha formação na área. A parte médica é a mesma coisa. Então, você tem algum problema de gestão de saúde pública ou privada, você chama um especialista, que é médico, de preferência que ele tenha a praxis, né? Que ele já tenha feito alguma coisa no hospital, já tenha sido chefe de posto de saúde, porque não adianta só ficar no campo das ideias. Você tem que ter a operação daquilo dali para poder ter uma validação também. E quando chega na segurança pública, aí pode ser qualquer um. Pode ser um apresentador de televisão, pode ser, sei lá, né? Pode ser um sociólogo, pode ser, sei lá o quê. Eu não tenho nada contra esses outros ramos do conhecimento, mas para a área de atuação da gestão e operação da segurança pública são os policiais. Se for na área de prevenção, repressão, policiamento ostensivo e dentro das partes todas do universo da Polícia Militar, que são praticamente mais de 80% do volume de operação de segurança pública do Brasil é feito pelos policiais militares, pelas instituições PMs, quem tem que falar são os PMs. É simples assim. Então, nós, policiais militares, a gente também não tem que aguentar, suportar ou validar discurso de pessoas que possam ter o título acadêmico que for. O conhecimento técnico pode até ter razoável, mas não vai ter o conhecimento da operação nossa. Não vai ter. Eu posso escrever um livro sobre cirurgia neurológica copiando artigo da internet, pô. Mas eu não sou médico, eu nunca operei o cérebro de ninguém. Se eu for fazer isso, eu vou matar a pessoa. E é a mesma situação que acontece na segurança pública. Então, tem pessoas que chegam na área da segurança pública de paraquedas, querendo falar. Não, eu sou especialista em policiamento de distúrbios civis, de choque. O cara nunca foi de choque, o cara não sabe operar, ele não sabe a doutrina, ele não sabe nada. Então, nesse ponto, nós também temos que entender qual é o nosso escopo de atuação. Então, aquilo que afeta o nosso serviço, a nossa operação, a nossa qualidade de prestação de serviço, a gente tem que se posicionar principalmente no campo das ideias. Tudo começa no campo das ideias e termina no campo das ideias. Então, por isso que nós procuramos ter um modelo de site mais popular, numa linguagem mais simples, de um alcance maior, e que, por incrível que pareça, né, nos deu validação tanto nacional, né, como você citou bem aí a questão do Brasil Paralelo, que para mim hoje é o estado da arte, né, da comunicação audiovisual, acadêmico, técnico, científico, como fora do Brasil também, né? Nós fazemos parte de grupos de discussão de inteligência, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e nós também já fizemos palestra, tanto na Flórida, né, no Congresso Internacional de Psicologia Criminal, né, que foi na Flórida, nós palestramos lá sobre o modelo de polícia comparada, que é outro artigo também que está publicado, né, tanto em português, quanto em espanhol, quanto em inglês, e também fomos para a Espanha, também lá no Centro de Defesa Nacional, né, das Forças Armadas Espanholas. Então, isso é importante, porque o que acontece? Nós, muitas vezes, ficamos atrás de um reconhecimento de determinados agentes
acadêmicos e políticos, que os interesses deles são irreconciliáveis com os nossos interesses. O seu interesse, o meu interesse, o interesse de 90% dos policiais militares é servir e proteger a sociedade. Até porque nós fazemos um juramento de dar a nossa vida para cumprir essa missão, e nós somos o país que mais mata policial no mundo por ano. Então nós temos assim uma média, né, de 300 a 500 policiais por ano que honram o seu juramento com o próprio sangue. Isso é uma coisa muito séria. E 3 vezes esse número de policiais fica sequelado com sequelas permanentes, com danos cerebrais, com danos físicos, paralíticos, com danos psicológicos, graves, psiquiátricos. Nós tivemos casos de policiais onde as famílias foram atacadas por criminosos. Então nós chegamos a um ponto que o papo furado, ele mata. Essa conversa, por exemplo, dessa autora lá, que falou que ela viu uma lógica num assalto, é porque ninguém nunca meteu uma arma na cara dela e levou o que ela trabalhou para comprar. Entendeu? Então, nós precisamos nos posicionar. Primeiro no campo das ideias, claro. Nós não temos, assim, eu confesso que às vezes, né, inclusive nas palestras que a gente faz, nas lives que nós fazemos, eu sou um tanto quanto direto, né? O Major Aguiar, que me conhece há muitos anos, sabe que muitas vezes ele tem que estar conversando, né? Porque a gente às vezes é meio chocante, mas eu acredito que o discurso, especialmente depois que nós temos, igual nós estamos discutindo aqui, a nossa análise da audiência de custódia, onde tem um documento, onde tem um artigo escrito. Um artigo com vídeos, um artigo com, sei lá, mais de 50 fontes de reportagem, mostrando que está propagando a impunidade, que tem estados do Brasil onde mais de 80% dos presos em flagrante pela PM estão sendo soltos na audiência de custódia. Então, se a reincidência ela acontece em virtude direta da impunidade, e praticamente colapsou o sistema. Porque nós temos um outro problema também na audiência de custódia. Como muitas vezes ali, se for um bom juiz, claro, nós temos inúmeros magistrados sensacionais, inclusive eu tenho vários que são meus amigos, mas se pega uma pessoa de viés ideológico, muitas vezes o cara simplesmente ele vai enxergar só o que o marginal está falando, e o marginal ele já é um bandido, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Se o cara já mata, rouba, destrói, estupra, quiçá falar a verdade para ele, né? Coisa que uma pessoa normal, de vez em quando, cai nessa tentação de aumentar ou diminuir, ou até mesmo de mentir. Quanto mais o criminoso, pô. Então, o criminoso vai alegar que ele sofreu qualquer tipo de violência ali, vai ser solto, e muitas vezes o policial ele já é encaminhado para a corregedoria para ser processado, para abrir um IPM, para abrir uma sindicância. Isso é o dia a dia da operação policial hoje no Brasil. Então, o primeiro fator disso daí é que os policiais realmente vocacionados, que estão nas ruas combatendo o crime, num dos países mais violentos do mundo, que mais mata policial no mundo, que tem o maior índice de impunidade do mundo, que são verdadeiros heróis, esses policiais que estão nas ruas, o cara é tratado como muitas vezes bandido numa audiência pelo próprio magistrado, pô. Por causa da palavra de um vagabundo, de um bandido, de um marginal, de um criminoso, de um psicopata. Então isso é inaceitável. Então, na hora que ele é solto, o que acontece? Ele é processado, o policial. Primeiro, você tem um vagabundo que, na hora que ele é solto, você tem um efeito psicológico muito claro, né? O marginal, quando ele é preso a primeira vez, eu comento isso lá no Brasil Paralelo, ele tem uma postura. Eu já aprendi vários marginais assim. A primeira vez que o bandido é preso, ele tem uma postura ali que ele fica mais humilde, ele fica com medo, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Quando ele é solto imediatamente, ele não sofre nenhuma punição, quando você vai prender ele a segunda vez, ele já está mais arrogante. Na terceira vez que você vai prender ele que estava roubando, batendo carteira ali sem violência, ele já está usando uma faca. Na quarta vez, ele já está armado, na quinta vez, ele já tenta matar o policial. Que na medida que o vagabundo vai sendo solto, ele vai ficando mais violento e mais audaz. Por outro lado, o policial, na hora que ele está prendendo o bandido todo dia, né? Porque ele prende o bandido, a justiça está soltando. Ele prende, está soltando, prende, está soltando. E ele vai prendendo aquilo ali, vai gerando um volume de prisão muito grande. Igual você comentou, né? Que num país igual Portugal tem 70 homicídios. Pô, tem delegacia no Brasil e em outros estados fora daqui de Brasília que tem 70 homicídios no final de semana. Então, o volume de prisão é muito baixo. O policial, às vezes, ele passa um ano, sei lá, 6 meses para prender uma pessoa. Tem guarnição nossa que tem 3, 4 flagrantes por dia. E muitas vezes esse marginal é preso 2, 3 vezes no mês.
Então, quando ele prende esse camarada e ele começa a sofrer represália dessa questão lembrando, dos agentes do judiciário mal intencionados, digamos assim, né? Que graças a Deus são a minoria. Mas acontece. Então, na hora que o policial ele é penalizado por uma ação legal, legítima que ele praticou, e ele vai ficar sendo processado, vai responder sindicância, vai responder inquérito, você acabou de comentar que ele vai ter que tirar do bolso para pagar o advogado. Um advogado numa questão criminal não passa, não é baixo, dependendo da ação, entre 5 a 25 mil reais é o normal dele tirar do bolso dele, do salário da família dele, do salário dele, que já não é grande coisa. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter a ação proativa que ele já estava tendo. Não vai. Aquele policial especializado, que a gente chama, né? Os caçadores, aquele cara que vai para a rua para prender o criminoso. E eu estou falando para prender, para fazer a prisão conforme a lei determina, usando os meios necessários, o uso progressivo da força, sem nenhum tipo de violência. A nossa polícia militar é considerada, umas polícias, um menor índice de efeito colateral em prisões. Nós somos a polícia com menor índice de letalidade. Então nós podemos falar da PMDF, é uma polícia altamente especializada, é uma polícia com formação altíssima, porque os policiais todos têm curso superior, é uma polícia que exige aí, né, o Instituto de Ciências Policiais, para a gente sair major, oficial superior, você tem que ter pós-graduação em ciências policiais, depois você tem que fazer outras formações, os nossos policiais também, todos têm uma formação excelente, são tecnólogos, e aí? Então quer dizer que aí, por causa dessa inversão, o policial tem que passar por essa audiência todas as vezes, e pode acontecer, até pelo tamanho, o volume de prisões, dele cair com a pessoa desse viés maldito ideológico, que segue, por exemplo, o pensamento da criminologia crítica marxista. E E aí vai Olavo, ter a inversão. se me permite, de fato, você abordou aí uma questão essencial para o nosso debate, né? Os nossos debates ele tem por fim justamente apresentar soluções coerentes, obviamente apresentando críticas ao sistema, né, de justiça criminal e tentar, obviamente, apresentar soluções. Para não ficar somente no campo das ideias do debate, né, e divagando a respeito dessa questão. E é interessante a gente ter em mente o seguinte, que isso é fato. E às vezes não é necessariamente porque o magistrado ele tem má índole, né? Mas o grande problema é o remédio que ele utiliza para tentar resolver um problema mais complexo, né? A respeito do número do número de presos, né? Então, um sistema colapsado se utiliza da audiência de custódia para tentar colocar pessoas nas ruas, né? E a grande questão é que a audiência de custódia, e aí levando em consideração que de fato a gente viva na Suíça, E não vivemos? que a audiência de custódia vivendo na Suíça, ela é uma medida, como eu falei, qualquer um de nós gostaria de ser apresentado no primeiro instante a um juiz, né? A crítica não é essa. A crítica que se faz é tentar se aplicar um instituto que é aplicado, né, em países como Portugal, né, que nós mencionamos aqui, com essa quantidade, países como a Suíça, em que as coisas funcionam e que não tem essa quantidade absurda de pessoas mortas, né? A gente tem se espantado com os números do Covid, mas que são elevadíssimos. Isso a gente não pode contestar. Mas a gente se esquece dos pais de família que são mortos por bandidos, né? Quantas famílias são destruídas, né, e foram destruídas nessas dezenas de milhares de vidas que nós perdemos todos os anos. Agora, será que esse instituto, de fato, ele vai trazer uma solução efetiva para a questão da violência e criminalidade? O que se tem revelado, os números e os casos absurdos, como pessoas presas com fuzil e que são liberados porque, obviamente, não oferecem risco para a sociedade. Não, esse caso do fuzil foi até o comandante-geral de Santa Catarina que postou nas redes sociais. E como você falou, o preso sai antes do policial. E detalhe, qualquer preso,
ele sabendo da questão da audiência de custódia, ele sabendo que, obviamente, mentindo e acusando o policial para poder ser posto em liberdade, ele vai fazer isso. Isso é uma questão de estratégia de defesa, e os advogados, de modo geral, têm isso em mente, né? É lógico que não estamos generalizando. Os advogados têm um papel fundamental e importante. Eu costumo dizer, qualquer um de nós que precise de um defensor, até por uma questão administrativa, irá se socorrer um advogado, que é uma peça fundamental e importante para o sistema de justiça criminal. Agora, obviamente que há bons e maus profissionais que vão orientar os seus clientes a atacar o policial. E o que acontece? Aqui no Brasil inteiro, o policial, quando o marginal, ele alega que foi violentado, ele alega que não teve seus direitos respeitados, para que seja posto em liberdade, essa acusação que pesa contra o policial vai para as corregedorias e ele vai responder. É importante a gente ter em mente também as recentes alterações, como a lei de abuso de autoridade, que tornou muito mais severa a atuação do policial, ao ponto, por exemplo, dependendo da situação, se ele levar a público uma filmagem, alguma coisa, alguma imagem em relação àquela prisão, ele pode se ver ter que responder a um inquérito policial por abuso de autoridade, inclusive perdendo o posto, né, perdendo a sua condição de policial, porque dos efeitos da prática de crime de abuso de autoridade pode ser, inclusive, a perda da função pública, né? A gente teve agora uma recente alteração legislativa que passou a considerar qualquer ilícito praticado no desempenho das funções, em razão dela, como crime militar. E só quem respondeu o inquérito policial militar, e você falou muito bem aí dos valores que se desembolsa para responder um inquérito policial, responder um processo judicial junto a uma auditoria militar, que a maioria da população acha que ela é uma justiça corporativa, e todos nós sabemos que não é, muito pelo contrário. Não. A possibilidade de uma prescrição num crime militar é muito diminuta, né? Então, assim, e tudo isso que a gente está conversando, com impacto direto no policial, na ponta da lança, vai fazer com que esse policial pense duas vezes ao sair de casa, deixar sua família, sabendo que não vai receber uma defesa adequada do poder público, porque é muito simples, e é interessante a gente pensar numa sociedade, Olavo, que revela, como um estudo do Fórum Brasileiro, que eu acho que foi em 2017, foi feita uma pesquisa consultada à população, mais de 50% da população consultada defende e concorda com a expressão bandido bom e bandido morto. Só que essa mesma maior parte da população que defende isso, na primeira vez que vê um policial, às vezes no corte de cena, sendo mais enérgico com o indivíduo, é a primeira a apontar e querer a condenação desses policiais. Então, o policial ele fica à margem desse populismo penal, desse direito penal midiático, né? E fica à margem de um garantismo exacerbado, de um discurso ideológico contrário à lei e à ordem, né? Com os policiólogos de plantão que aparecem lá no jornal para apontar atos falhos da polícia, e tudo isso faz com que o policial ele se sinta desmotivado ou deslegitimado para atuar de forma mais enérgica. Isso é fato. No Brasil inteiro, os policiais, a gente tem observado que os policiais estão com muito receio de trabalhar. E a gente tem falado aqui, é necessário empoderar esse policial. A sociedade precisa empoderar esse policial para que ele possa proteger a sociedade. E a audiência de custódia, embora as intenções, e como se fala, né, de boas intenções, o inferno está cheio, agora no nosso sistema ele é algo muito complexo, né? Exatamente. E por que não se pega o marginal nessa audiência de custódia, que já tem todos os elementos, que é o flagrante, e não julga o criminoso ali na hora? É a sugestão que está na conclusão do artigo, para dizer que a gente não deu uma solução, né? Pode até perguntar se o marginal sofreu alguma violência, alguma coisa, isso é o normal. Mas o ideal é que, para nós, já que se gastou esse monte de dinheiro de montar essa sala de audiência de custódia, que julgue o criminoso ali naquele momento.
que vai diminuir o efeito Perfeito. da impunidade. Perfeito, exatamente. Essa celeridade na defesa também tem que ser uma celeridade na acusação, né? A gente vê em países civilizados que, né, se garante esse acesso à defesa, né, se garante esse acesso ao magistrado, mas, obviamente, para logo em seguida ele ser julgado e, de fato, responder pelas suas incivilidades, né? Então, a questão, Olavo, como você bem disse, é muito complexa. E assim, eu acho que o principal é de que não são soluções simplistas que irão resolver. A gente tem falado aqui, o debate ele tem que ser amplo, envolvendo toda a sociedade. Quando a gente fala que a ciência policial, o policial tem que ter um local, um lugar cativo, deixando de ser objeto de estudo para ser um agente produtor de conhecimento, a gente não está querendo dizer aqui que o debate está afastando a comunidade, a sociedade. Nós estamos aqui dizendo que a polícia, até porque a ciência policial ela é multidisciplinar, transdisciplinar, né? Então, ela necessita de ser retroalimentada por outras ciências, né? A gente tem policiais. Na PMDF, a gente só que, assim, de nome eu posso falar aqui, 4 doutores em sociologia, policiais, militares, doutores em sociologia. Não estamos aqui na caça às bruxas à ciência, dizendo que a ciência A ou B não presta, que determinado pesquisador, inclusive eu menciono aqui, sempre eu falo, a gente tem núcleos de pesquisa e de estudos que têm apresentado números interessantes. A grande questão é que, por detrás dessa doutrina, dessas falas e dessas críticas, há eu posso dizer que, às vezes, em muitos, há até uma aversão, chegando ao ponto, e eu fico espantado com a qualidade, eu fico espantado porque muitos desses indivíduos têm uma inteligência acima da média, têm uma capacidade crítica e analítica acima da média, mas esse viés ideológico, que eu gosto de chamar de contrário à lei e ordem, é algo tão perverso que consegue macular a sua inteligência, né? A sombra que essa ideologia... Na verdade é o seguinte, resumindo, né? Quando você não gosta de outro indivíduo e já tem ideias, né, preconceituosas em relação a ela, dificilmente você a ouve. E essa é a grande questão, né? Essas pessoas não nos ouvem, né? E aí o diálogo, a conversa fica muito difícil. Então é importante a gente mencionar que a gente só vai conseguir ter soluções factíveis, soluções concretas no campo da segurança pública, se todo o sistema de justiça criminal, se a sociedade participar desse debate, né? E é importante mencionar, Olavo, que o sistema de segurança pública ele tem que se falar, né? Então, muitas das questões que estamos falando aqui, os nossos, hoje, policiais, né, penais, eles têm que ter uma participação nesse debate, né? Os nossos caros amigos policiais penais, todos os agentes que interagem no sistema. E aí é interessante, eu tive o cuidado de convidar para o nosso ciclo de palestras delegados de Polícia Civil Federal, juízes, promotores, procuradores, membros das Forças Armadas, advogados, né, acadêmicos, policiais militares, praças oficiais, para que a gente possa ter uma visão ampla, né, parlamentares, sobre essa temática. Inclusive, em breve teremos aqui a nossa deputada distrital, Júlia Luci, né, do Novo, que vai poder também avançar nesse debate. Olavo, nós restamos 1 minuto para que a gente possa concluir a nossa live. Aproveito para passar a palavra para você se despedir nesse 1 minuto restante. Já aproveito agradecendo os nossos seguidores, né, os seguidores da Última Rácio, lembrando que logo a seguir postaremos no nosso canal do YouTube essa live, assim como as demais, e já peço para que os senhores acessem lá, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Fique à vontade, Olavo, já consumi aí. Bom, principalmente agradecer, né, meu caro? Obrigado aí pela participação, obrigado por esse espaço, obrigado por ajudar a divulgar também a gente do Blitz Digital. A gente vai estar sempre junto contigo aqui na Última Rácio. Seu trabalho é espetacular, é um fórum de debate
que eu acredito inédito nas redes sociais na temática de segurança pública, e mandar aquele abraço, agradecer a paciência de todos que nos assistiram e que a gente está à disposição 100%. Só lembrando, curtam o Blitz Digital e acessem e confira aí os brilhantes e excelentes artigos que nós temos na área. Um forte abraço a todos e até quarta-feira. Um abraço, Um grande Olavo. abraço. Tchau, tchau.